Bom, pessoal, então agora nós resolveremos alguns exercícios referente ao conteúdo de fenômenos ondulatórios trabalhados na nossa última aula ao vivo. Lembra dos fenômenos da reflexão, refração e difração? Começando pelo exercício 1 que nos diz o seguinte. Uma onda propaga-se em um meio A com velocidade 100 metros por segundo e um comprimento de onda igual a 50 centímetros. A partir de um certo instante, a onda passa a se propagar em um meio B com uma velocidade de 150 metros por segundo. É correto afirmar que o comprimento de onda no meio B é igual a... Sempre que uma onda sofre refração, quando ela passa ou muda de meio A para o meio B, ou como nós comentamos, meio provém ou meio passa, ela altera a velocidade, ela altera o comprimento de onda, a única coisa que não vai ser alterada será a frequência. Pela lei de Snell-Descartes, nós chegamos nessas equaçõezinhas em que eu posso relacionar velocidade com comprimento de onda. Velocidade provém da parte A, dividido pela velocidade passa, parte B, é igual ao lambda da parte provém, parte de cima, parte A, dividido pelo lambda passa, que é da parte de baixo, a parte B. Bom, velocidade provém da parte de cima do meio A, 100 metros por segundo, vou fazer a substituição, dividido pela velocidade passa da parte de baixo, a parte B, que será de 150 metros por segundo, que é igual ao meu lambda provém da parte de cima, será de 50 centímetros, ou seja, 0,50 metros. Para fazer a conversão de centímetros para metros, basta dividir por 100. Dividido pelo lambda passa da parte de baixo, do meio B. Multiplicando cruzado, eu tenho 150 vezes 0,50, eu tenho 75 dividido por 100. 75 dividido por 100, eu tenho um lambda da parte de baixo, da parte passa, igual a 0,75 metros, ou 75 centímetros. Portanto, a alternativa correta é a nossa alternativa B. Próximo exercício, o exercício 2, era um exercício teórico que nos dizia o seguinte. No ouvido, para a chegada de informações sonoras ao cérebro, o som se propaga de modo simplificado por 3 meios consecutivos. O ar, no ouvido médio, o meio sólido, os ossos martelo, bigorna e estribo, é um meio líquido, no interior da cóclea. Ao longo desse percurso, as ondas sonoras têm. Então, ele falou de 3 meios, líquido, sólido e gasoso, tá? Então, essa onda ela passará por meios diferentes, ou seja, ela está sofrendo a refração. Quando uma onda sofre refração, a velocidade é alterada, o comprimento de onda é alterada, a única coisa que não se altera é a frequência. Então, ele fala o seguinte para a gente no item A. Mudança de frequência de um meio para outro. Mentira, a única coisa que vai se conservar na refração é a frequência, portanto, a afirmativa A já está incorreta. Próxima afirmativa, B. Manutenção da amplitude entre os meios. Não, também está incorreta. Item C. Mudança de velocidade de propagação de um meio para outro. Opa, correto. Sempre que uma onda sonora ou qualquer outra onda sofre a refração, a velocidade é alterada, o comprimento de onda é alterado, porém, a frequência de propagação sempre será a mesma, porque depende da fonte emissora. Portanto, a alternativa correta do nosso exercício 2 é a nossa alternativa C. Próximo exercício, o exercício 3, também era um exercício numérico, e ele falava o seguinte para a gente. Uma estação de rádio tem uma frequência de sintonização de 1000 kHz. Lembrando que esse K, esse quilo, vale 1000. 1000 ou 10 elevado à terceira Hz, não pode esquecer, tem que colocar. Sabendo que a velocidade da luz no meio de propagação é 3 vezes 10 à quinta km por segundo, o comprimento dessa onda, dessa estação de rádio nesse meio é... Bom, então ele quer que nós encontremos o lambda, ele deu a velocidade de propagação e também deu a frequência. Aí você pode perguntar assim, Renan, a frequência está em Hz, mas a velocidade está em quilômetros por segundo. Eu preciso fazer alguma conversão? Não, a única coisa é o seguinte, a unidade que você vai encontrar do lambda não estará em metros, estará em quilômetros e você tem que fazer a conversão ou para quilômetros, ou para metros, ou para centímetros, dependendo da resposta. Pela equação fundamental da ondulatória, eu tenho que V é igual a lambda vezes F. Velocidade, comprimento de onda, vezes a minha frequência. A velocidade de propagação, 3 vezes 10 elevado à quinta, que é igual a lambda, vezes a frequência, que é de 1000 kHz, ou seja, 1000 vezes 10 elevado à terceira.
Bom, como eu tenho uma base 10 elevado à quinta do lado esquerdo, eu vou mexer com essa vírgula para mexer e transformar esse 10 elevado à terceira num 10 elevado à quinta. O 1000, a última casa, a última vírgula, está aqui na última casa. Se eu andar 2 casas, eu estou diminuindo o número, e se eu diminuir o número, eu preciso aumentar o valor do expoente. Se eu andar 1, 2, eu transformei esse 1000 em 10. Ou seja, além do 10 elevado à terceira, eu vou somar com 2 unidades. Então, eu transformo num 10 vezes 10 elevado à quinta. 10 à quinta de um lado, 10 à quinta do outro, eu posso cortar. Então, eu tenho 3, que é igual a lambda vezes 10. Esse 10 ele está multiplicando, ele vai passar do outro lado dividindo. Eu tenho que lambda é igual a 3 dividido por 10. 3 dividido por 10, eu encontro um comprimento de onda de 0,3. Não pode esquecer que a unidade de velocidade está em quilômetros. Portanto, a unidade do comprimento de onda do nosso lambda também estará em quilômetros. 0,3 quilômetros, 0,3 quilômetros. Eu não tenho nenhuma alternativa. Cuidado, olha, já colocou 0,3 metros para você assinalar essa, para te confundir. Bom, 0,3 quilômetros, eu sei que 1 quilômetro possui 1000 metros. Então, vou fazer 0,3 vezes 1000. 0,3 vezes 1000, eu tenho 300 metros. Portanto, a alternativa correta desse exercício é a nossa alternativa D. Então, o comprimento de onda será de 300 metros. E o último exercício, o nosso exercício 4, nos diz o seguinte. No imóvel representado, as paredes que delimitam os ambientes, bem como as portas e janelas, são isolantes acústicos, tudo bem? Ou seja, essa onda não consegue passar, não consegue realizar refração. As portas externas e janelas estão fechadas e o ar em seu interior se encontra a uma temperatura constante, podendo ser considerado homogêneo. Uma pessoa junto à pia da cozinha, então nessa parte, consegue conversar com outra que se encontra no interior do quarto, nessa região aqui, com a porta totalmente aberta. Uma vez que, para essa situação, é possível ocorrer com as ondas sonoras Pessoal, ele já falou que essas paredes, que essas portas, janelas possuem isolamento acústico, ou seja, essa onda não consegue passar, não consegue mudar de meio, não consegue sofrer a refração. Então já não vamos assinalar a alternativa que tenha a refração. Porém, tem outros dois fenômenos. O primeiro, que é a difração, que é a capacidade que uma onda tem de contornar determinados obstáculos, por exemplo, essa parede. E a outra que é a reflexão, é a onda sonora incidir nessa parede, bater e voltar. Então são as duas propriedades, os dois fenômenos que fazem uma pessoa que está na cozinha ouvir a conversa da pessoa que está no quarto. Portanto, a alternativa correta é a nossa alternativa D, reflexão, e a difração apenas. E com isso, pessoal, finalizamos a aula de hoje. Abraço e até nossa próxima aula.